Olá, saudações rubro-negras, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, chegando na manhã dessa segunda-feira, trazendo muitas notícias aí da enorme confusão no sábado, né? Começou no sábado, se estendeu pelo domingo, né? E ainda está um pouco longe de acabar, tem muita coisa para resolver. Então vamos ver o que vai acontecer durante a semana, beleza? Antes de trazer e conversar sobre esses assuntos, pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação, deixar aquele like maroto, compartilhar com os seus amigos. Deixa o like ajuda demais a gente aí, a YouTube entregar o vídeo para mais e mais pessoas. Deixa e se inscreva no canal aí, aciona o sininho. Para você que já é inscrito no canal, meu muito obrigado. Vamos parar de enrolação e vamos lá falar sobre esses assuntos. No final do vídeo vou falar sobre o jogo no sábado. Não teve como eu fazer aí o pós-jogo e nem o vídeo no domingo, né? Nem um vídeo no domingo. Vou falar hoje, na segunda-feira, sobre esse jogo que eu achei do jogo, beleza? Vamos começar do jogo. 2-1, Flamengo de virada. Tava tudo beleza, tudo perfeito. O Flamengo se superou mesmo tendo muita dificuldade no jogo, mesmo não jogando bem. O Flamengo se superou e conseguiu a virada épica. Para mim, uma virada épica, né? E o gol saiu, a vitória no jogador com muito crescimento, crescendo muito no jogo. Mas no final do vídeo a gente fala sobre esse assunto. Acabou o jogo, teve uma confusão entre o preparador físico e o Pedro. Pedro foi agredido no vestiário pelo preparador físico do Flamengo. Preparador físico da Comissão Técnica Permanente do Sampaoli, Pablo Fernandes. O jogador que também tem sua parcela de culpa, vamos falar sobre isso também, né? Isso deixar bem claro, é a minha opinião, cada um tem a sua opinião. O jogador teve 4 substituições, faltava uma para acabar o jogo, para acabar as substituições. O jogador foi o terceiro ali, mas que saiu 2, entrou 2 jogadores, e o jogador estava se aquecendo. Depois que entrou esses 2, ficou uma substituição ainda para fazer. O jogador que estava aquecendo há muito tempo, ele foi ali umas 2, 3 vezes se aquecer, sentou no banco de reserva e parou de se aquecer. Os jogadores que estavam ali se aquecendo continuou se aquecendo. O preparador físico foi perguntar para o Pedro o que estava acontecendo, para ele voltar a treinar, a se aquecer, e o jogador se recusou. Até que na próxima substituição, na última substituição, entrou, parece que foi o Thiago Maia, se eu não me engano. Entrou o Thiago Maia, então aí não tinha necessidade de continuar aquecendo. Os jogadores que estavam aquecendo voltaram para o banco. O jogador, antes disso, levou 2 tapinhas no rosto do preparador físico. Não que esses tapinhas no rosto foi uma agressão. Não foi aquele tapinha forte. Aquele tapinha mesmo, normalzinho. Não foi forte. Em seguida, isso tudo no vestiário. Em seguida, o preparador físico deu um soco no rosto do Pedro. Até que ele fez lá o exame no ML, deu um probleminha, um sintoma na face, não vê, é só no exame mesmo, e um corte na boca. Porque o Pedro se recusou a voltar a se aquecer. Vamos falar do Pedro. Então fizeram aí os exames de delito, o preparador técnico foi, né, na delegacia, deu seu depoimento, foi outros jogadores também, o Cebolinha, Pablo, parece que foi o Thiago Maia, que viu, né, que depois aí a favor do Pedro, do depoimento, né, foi depor na delegacia,
E saindo de lá, Pedro foi no ML fazer o exame de corpo de delito. O preparador técnico, Pablo Fernandes, não vai ficar preso, lógico, vai ter processo rolando, mas não é algo para ser preso, algo para ser investigado, já fez os exames já de corpo de delito, então ele vai receber um processo aí, mas preso não vai ficar. Decorrer do domingo, que isso aí já era de madrugada, já o jogador tinha ficado lá, os outros jogadores já tinham chegado no Rio de Janeiro de madrugada, e isso foi se estendendo no domingo. Demissão do Pablo Fernandes era insustentável, não tinha jeito, né? Não tinha jeito. Os jogadores já tinham falado que se ele fosse treinar, fosse dar treino, ninguém ia treinar com ele. Os jogadores já estavam aí totalmente contra o preparador físico continuar no Flamengo. Foi se estendendo, tinha até aí gente falando provável demissão do Jorge Sampaoli, mas isso não aconteceu. Os jogadores ficaram chateados com o Jorge Sampaoli, que passou direto, nem foi no vestiário, né? Ele falou que tinha ele que sabia que tinha uma pequena confusão, mas não sabia qual era a dimensão dessa confusão, né, que se estendeu ali no vestiário, até que parece que o Gerson teve que tirar o Pablo Fernandes ali da suposta briga entre o Pedro. Mas o Pedro só teve isso, 2 tapinhas no rosto, né? Não foi aquele tapinha, mas o que pegou mesmo foi o soco que o Pedro levou no rosto. Então Jorge Sampaoli deu a sua coletiva, não falou nada sobre isso. Mas depois que ele ficou sabendo, né, que os jogadores acharam meio estranho, estava chateado já com o Sampaoli, não queria mais, tinha parte dos jogadores que não queria ele como técnico no Flamengo. Ficou sabendo o Sampaoli ficou sabendo o que tinha realmente acontecido ali no vestiário, né, que o seu preparador físico agrediu o Pedro, aí que ele foi ver a gravidade do problema, mas de antemão ele não sabia o que tinha acontecido. Antes, né, os jogadores tinham ficado chateados porque ele não foi resolver o problema, ele foi direto para a coletiva, né? Então ele não sabia, ele não tomou uma providência, provavelmente porque ele não sabia. Ele foi comunicado que o preparador físico ia ser desligado do Flamengo, não faria mais parte da comissão, né, de preparador físico do Flamengo. Então, hoje o preparador físico, né, vai ser aí demitido nessa segunda-feira. Ainda não sabe se é por justa causa, mas certa mesmo que ele não faz mais parte do grupo do Flamengo. Sampaoli foi decidido, provável que eles conversaram se ele ia sair junto com o Pablo Fernandes, mas o técnico preferiu ficar. Achou muito chato, achou errado o que o preparador físico fez, né? Mas ele vai continuar. Seria ruim ele sair? Seria péssimo. Péssimo. Nós estamos aí no meio da temporada, tem 3 campeonatos para disputar, Libertadores, Copa do Brasil e o Brasileiro ainda, que não tem nada definido. Não tem nada definido no Brasileiro. Seria muito ruim. Já tinha treinador? Já em pauta? Sim, já tinha. Rogério Ceni era o São Paulo falar, vou sair, vou seguir o Pablo Fernandes. Já o Rogério Ceni já estava praticamente encaminhado se isso acontecesse. Não aconteceu. O Jorge Sampaoli vai continuar sendo técnico do Flamengo. Espero que isso não esteja acontecendo também com o São Paulo, não esteja tratando mal aí os jogadores. Tem que ser tratado como técnico e jogadores. Eles têm que obedecer ao treinador, mas com respeito. O treinador tem que treinar? Tem. Tem que ser
um cara que não passa a mão na cabeça do jogador? Tem, sim. Tem que fazer o seu trabalho, mas não, né? Não aí ficar, como se fala, ficar julgando os jogadores, né? Ficar aí maltratando os jogadores. Não, isso não. Isso em qualquer profissão, em qualquer lugar, isso não deve acontecer. Beleza? Em relação ao Pedro, Pedro ter negado ali de ter feito aí a preparação, de ter fazido o aquecimento. Errado. Erradíssimo. O Paulo tinha razão de fazer o que ele fez? Não. Ninguém tem razão em agredir ninguém. Ninguém tem razão em fazer isso. Não faça isso. Isso não é motivo para agredir. Acabou? Beleza? Não quis treinar? Passa para a diretoria. Ó, fulano, não queria treinar. Não queria fazer o aquecimento. Pronto, vocês resolvem. Você faz sua parte de campo. Mas foi errado ele ter agredido o Pedro. Pedro aí deve levar uma punição, né, por esse ato de indisciplina. Jogador que aí está amargando o banco, eu sei, é complicado isso. É complicado. Mas com o tempo, trabalhando, vai ter o seu espaço de volta. Quem sabe ele não volta a brilhar aí no Flamengo. Vamos continuar falando do Pedro. Será que o Pedro, com essa situação, mesmo com o São Paulo ficando, com essa situação no Flamengo, ele vai ficar no Flamengo? Estava vendo um programa esportivo e o cara afirmou lá que o Palmeiras já estava se movimentando para tentar contratar o Pedro. Ele falou que estava, ou que está, mas o que ele falou, não vi nada em lugar nenhum, pesquisei muito, mas não vi nada sobre isso. Insatisfeito, o Pedro tá. Se ele quer sair, senta os diretores do Flamengo, conversa, para que se ele quiser sair mesmo, que ele possa ir para outro lugar. Jogador que não está satisfeito, tem que conversar com a diretoria mesmo para sair. Jogador insatisfeito não vai progredir ali no Flamengo, não vai crescer. Beleza? Então tá aí, eu vi um programa esportivo e o cara lá, o apresentador, falou que o Palmeiras, a diretoria do Palmeiras já estava se movimentando para tentar a contratação do Pedro. Eu ouvi, não é uma confirmação. Eu ouvi falar essa hipótese. Terá reunião. Amanhã vai ser a apresentação, né? No domingo teve folga. Terá a reunião na apresentação dos jogadores. Ali a comissão técnica deve fazer uma reunião para falar sobre esse episódio que aconteceu. Para explicar o que aconteceu. Para não ter nada errado ali. Para continuar tendo a preparação. Tudo certo. Porque na quinta-feira, às 9 horas da manhã, tem o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores da América. Será às 9 horas da noite no Maracanã. O primeiro jogo, mando do Flamengo, Flamengo e Olímpia, pela Libertadores da América. Jogo muito importante mesmo. Temos que fazer o resultado no Maracanã. A gente possa ir no campo do Olímpico, já ir mais tranquilo. Vamos falar de venda. O Flamengo, aí é uma novela que já se estendia há muito tempo entre Crystal Palace e Chelsea. Crystal Palace acaba aí finalizando a contratação neste domingo pelo Matheus França, de 19 anos. O meia atacante Matheus França, de 19 anos, foi vendido para o time Crystal Palace da Inglaterra, né? O dono do Crystal Palace é o mesmo aí do Botafogo, John Textor, né? É o mesmo dono aí, ele acabou comprando, né, o Crystal Palace. Ele vai jogar no Crystal Palace da Inglaterra, cerca de 20 milhões de euros. Então acabou aí a janela fechando
acho que é dia 2 de agosto. Então, o Matheus França finalmente foi vendido por 20 milhões de euros para o Crystal Palace da Inglaterra. Beleza, meus amigos? Não teve vídeo nesse domingo, vamos falar sobre o jogo. Jogo da 17ª rodada do Brasileirão. Atlético Mineiro e Flamengo. Jogo muito importante, né? Muito importante. Um jogo muito bom, muito difícil mesmo. O Flamengo não foi aquele time que jogou contra o Grêmio, não teve aquela mesma inspiração como enfrentou o Grêmio, mas conseguiu segurar o Atlético, né? O Flamengo chegou a ter um chute pro gol no primeiro tempo, apenas um chute pro gol no primeiro tempo. Então um jogo muito difícil mesmo, mas o Flamengo conseguiu superar, né? Os zagueiros ali foi muito seguro. O Felipe Luiz, ele não tem técnica, assim, não tem força física, apesar que ele e acho que foi o Léo Pereira, né? Ele e o Léo Pereira ali no gol do jogador do Atlético Mineiro. Deveria ter ali, os dois deveria ter chegado, um dos dois deveria ter chegado, nenhum dos dois conseguiu chegar no jogador do Atlético, foi um gol do Atlético ali no primeiro tempo. A jogada ali inicial foi um erro grotesco do juiz, né? O jogador Paulinho prendeu o pé do Bruno Henrique. Para mim foi falta em cima do Bruno Henrique. Não deveria acabar ali a jogada foi gol do Atlético. Deveria ter visto ali a falta que teve em cima do Bruno Henrique e deveria ter anulado o gol. Mas infelizmente a arbitragem do futebol brasileiro é uma vergonha. Não adianta eu chegar aqui todo dia, todo jogo, toda rodada tem uma cagada da arbitragem do futebol brasileiro. É incrível, é incrível. Não há um jogo que eu vejo que não vejo uma cagada da arbitragem do futebol brasileiro. Muito amador mesmo. O VAR veio para resolver o problema, mas parece que não vai resolver nada. E aí foi premiado o jogador que entrou na partida, jogou contra o Grêmio, não foi bem, na minha opinião, ele não jogou bem, o Arrascaeta. Entrou na partida, melhorou ali o meio de campo, melhorou no jogo contra o Atlético. Não estava jogando mais sem a bola, em marcação, mas o jogador com uma falta em frente à área ali, bateu no canto do goleiro. O goleiro fez a barreira do lado esquerdo, ficou do lado direito ali, no lugar onde ele tinha que proteger, mas mesmo assim o Arrascaeta conseguiu empatar o jogo 1-1 para o Atlético e Flamengo. Vamos chegar no gol do Wesley. Vitor Hugo jogou muito bem ali no meio de campo, um volante ali voltando. E o Bruno Henrique dando sangue, perdeu um gol ali incrível, né? Um gol incrível. O Gabigol também perdeu um gol incrível ali, chutou mal, mascado. Mas em geral, o Flamengo soube suportar a pressão do Atlético. O Atlético que está aí há 7 jogos sem ganhar. O Filipão até hoje não ganhou, né? No comando técnico do Atlético Mineiro. E as coisas estão difíceis para lá e para nós estar aí. Estamos bem no campeonato. Deus quiser, vamos conseguir chegar no Botafogo. Botafogo que não perde de jeito nenhum. O time que está complicado. Mas vamos falar, para mim, o gol da virada foi do jogador que foi premiado, que merecia há muito tempo. A evolução incrível do jogador Wesley. Uma evolução incrível. Incrível mesmo. O cara parece que cada dia aprende uma coisa diferente. O jogador volta, marca, dribla, passa, toca no meio, já passa para receber e foi premiado com um belo passe do Arrascaeta. Belo passe, muito bonito o passe do Arrascaeta. Arrascaeta que fez o gol de empate e deu passe para o Wesley dar aquela cobridinha.
Se fosse um jogador tecnicamente ruim, tinha tentado ali por baixo. Um jogador craque, como o Wesley está se mostrando a cada jogo que passa. Deu aquela cavadinha e colocou do canto esquerdo ali do goleiro do Atlético Mineiro. Mesmo lugar que o Paulinho fez o gol ali, o primeiro gol do Atlético. Virou 2-1, o cara do jogo é ele, o Wesley, da virada do Flamengo. Muita boa atuação do Wesley. Também o Alan foi muito vaiado no jogo, mas para mim foi excelente. Luiz Araújo, muitos jogos ele entrando, não fazia muita diferença, mas ele entrou e deu uma movimentação maior ali na frente, né, do lado do Wesley, do lado direito do ataque, e deu uma movimentação melhor, foi melhor do que ele entrou nas outras partidas. Thiago Maia entrou, deu mais segurança ali atrás, a pressão que o Atlético estava exercendo ali no Flamengo, soube segurar bem aí o Atlético Mineiro. O Flamengo, vamos falar aqui a classificação do campeonato, né? A classificação do campeonato, o Flamengo, que era terceiro, já é segundo colocado com 31 pontos. Botafogo está com 43, o terceiro colocação 31, junto com o Flamengo 31 pontos. Né, o Flamengo tem uma vitória a mais do que o Palmeiras. O Grêmio, que era segundo, foi para quarto, 30, empatou aí com o Goiás. Muito bom. Os jogos foi muito bom aqui, favoreceu muito o Flamengo. Final de semana de muitos gols, mais de 30 gols aí no final de semana. Muito boas essas partidas aí do futebol brasileiro. Muito bom mesmo. E o Flamengo conseguiu uma grande vitória mesmo. E quem sabe aí no final do ano a gente não poderemos comemorar mais um título. Que a gente venha vencer esses 3 títulos e a gente tem time para isso. Tem que colocar a cabeça no lugar, né? Não é jogadores querendo mandar aí, fazer casinha para o treinador cair. Tem que jogar sério, treinar, jogar sério. Não quer, pede conta e vai embora. Senta com a diretoria, vai embora. Pedro, não estou satisfeito aqui, gente, eu quero ir embora. Me negocie com qualquer time. Jogador insatisfeito do Flamengo ou em qualquer outro time não rende. Vamos parar dessas confusão, né? Acabou aí acontecendo esse lamentável fato, mas que não vem acontecer mais isso. O Flamengo tem que trabalhar para ganhar esses 3 títulos aí, deixar a nação muito orgulhosa. E nós merecemos, né? Mais títulos aí do Mengão. A gente que acompanha muito o Flamengo, a maior torcida do mundo, gente. A gente não é a maior torcida do mundo por acaso, não. Esse time não dá muito orgulho. Felizmente tem fatos que a gente tem que esquecer. Beleza, meus amigos? Pedi para você, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa aquele like maroto e qualquer momento a gente volta aí com mais informações. E muito obrigado por você estar me acompanhando aí até agora. Beleza? Saudações rubro-negras. Até mais.